Olá, eu sou Adriele Larissa de Souza, graduanda do curso de Tecnologia em Radiologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E hoje eu vou apresentar esse material, que é parte integrante do projeto de iniciação científica para o ensino médio, investigação de fármacos contra a Covid. E eu vou explicar então um pouquinho mais sobre modelos atômicos e o que a gente vai então utilizar eles no DOC molecular. Então, lá na antiguidade, que o primeiro modelo atômico então foi sugerido, então pelos dois filósofos gregos, Demócrito e Leucipo, lá 450 anos antes de Cristo, ali por volta mais ou menos. E eles afirmaram então que a matéria era composta por pequenas partículas indivisíveis, que eles chamaram então de átomos, que do grego significa indivisível. E essa ideia, ela contrariava tudo que o filósofo Aristóteles dizia anteriormente, né? Que o mundo e as coisas do mundo eram compostas, então, pelos quatro elementos: terra, fogo, água e ar. E que as coisas que a gente tinha ali era a mistura desses quatro elementos, né? Em proporções. Então, essa ideia veio aí para contrariar o que Aristóteles tinha dito sobre a estrutura da matéria. Só que eles não tinham nenhuma base científica para dar valor ao que eles estavam dizendo. Então, é só ali no campo filosófico mesmo. E aí, então, a estrutura da matéria só foi novamente questionada lá em 1803 pelo químico britânico John Dalton, que é esse da fotinho. Então, ele que propôs o modelo atômico bola de bilhar, que foi composto basicamente por alguns postulados. Então, para Dalton, a matéria era composta por átomos indivisíveis, maciços, esféricos e indestrutíveis. E um elemento químico, então, seria um conjunto de átomos que possuem as mesmas propriedades, né? Tamanho, massa. E átomos diferentes, eles possuíam propriedades diferentes. Então, com esse modelo, passa a ser possível supor as estruturas de alguns compostos. Então, como, por exemplo, o dióxido de carbono, que na época era chamado de ácido carbônico. Então, ele era representado por uma esfera preta, que simbolizaria o carbono, e duas esferas brancas, o oxigênio. Lembrando que nessa época a gente não tinha nenhum conhecimento sobre ligações químicas e como elas funcionavam. Então, era só o básico ali mesmo. Nessa imagem que eu trouxe para vocês, não está exatamente uma esfera preta e tal, mas é para vocês entenderem que a massa do carbono ali, ela é diferente do oxigênio, então eles estão de cores diferentes, porque têm propriedades diferentes. E aonde que a gente usa, então, o modelo da bola de bilhar? Ele é muito usado para fins didáticos, para a gente conseguir expor isso de uma maneira mais visual, para entender um pouquinho melhor como funciona o átomo. E o modelo de Dalton possibilitou avanços científicos para a época, porque além de despertar, e além de despertar o interesse, então, de outros cientistas para compreender melhor a estrutura atômica, que até então a gente não tinha noção nenhuma. E aí, pulando um pouquinho mais para frente, a gente tem então a descoberta dos raios catódicos, né? Que é feito pelo tubo de Geisler e é realizado. Como que funciona então esse tubo? É colocado então uma fonte de alta tensão, um polo positivo, que a gente chama de ânodo, e o polo negativo, que a gente chama de cátodo. E uma saída para fazer vácuo e retirar o ar de dentro desse tubo. Então, a gente tem ali, pode ver pela imagem, o polo negativo, o polo positivo e um gás rarefeito. E aí, então, a gente tem o cientista William Crookes, que fez adaptações nesse tubo, e aí ele fez, então, 3 testes de descargas elétricas, cada um com pressões bem diferentes. Então, na primeira vez, ele usou a pressão atmosférica, e aí ele não percebeu nada, né? Nada foi observado. A segunda vez, ele então colocou uma pressão moderada, então o gás que estava dentro do tubo, ele brilhou, e aí a cor desse brilho, ele dependia do gás que ele usava. Então, cada vez que ele trocava o componente desse gás ali, do que ele era feito, esse tubo brilhava com uma cor diferente. E aí, então, depois ele colocou uma pressão bem mais baixa, um gás bem mais rarefeito, e aí ele percebeu, então, que o brilho, ele se
desfaz e apenas parte do vidro, que é recoberto por um material fosforescente, próximo ao ânodo, ele brilhou. Então, né, próximo ao polo positivo. Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem, então, de como que funciona esse tubo. E aí, então, ele olhou essas descobertas, né, esses 3 testes, e ele percebeu o seguinte, que os raios que saíam do tubo, né, saíam do cátodo e iam em direção ao ânodo, eles se propagavam em linha reta. E eles, então, tinham massa, tinham carga negativa, e eles estavam presentes em toda a matéria, já que eles trocavam ali, então, o modelo do gás, e ainda assim observavam o mesmo raio. Então, dessa forma, compreendeu-se que a matéria deveria, então, conter alguma partícula negativa, né? Partículas negativas que até então a gente não sabia o que era. E aí, então, em 1898, o físico inglês Joseph John Thomson, ou J.J. Thomson, após alguns experimentos usando esse tubo de Crookes, formulou um novo modelo atômico, o pudim de passas. E aí, com esse novo modelo atômico, então a gente derruba o postulado de Dalton, que dizia que o átomo era, portanto, indivisível. Então a gente consegue sim quebrar o átomo. E o modelo que confirma a existência, então, das partículas de carga negativa, que a gente conhece, então, pelos elétrons. E aí, onde estariam esses elétrons? Como que seria a funcionalidade desse átomo, desse modelo atômico? Ele seria mais ou menos como um pudim de passas, né? Onde os elétrons eles estariam orientados ali em volta do átomo. Então, perceba ali na imagem que eu trouxe que a gente não tem acúmulo de cargas, nem de cargas positivas muito próximas umas das outras, nem as cargas negativas. Então, elas estão ali bem distribuídas, exatamente como num pudim de uva passas. E aí, então, em 1911, o cientista neozelandês Ernest Rutherford apresentou um novo modelo atômico, que é o modelo planetário. Então, a construção desse modelo, esse novo modelo, iniciou a partir de alguns experimentos e estudos do raio-x e emissão radioativa. Então, como eram esses experimentos, então, de Rutherford? Em seus experimentos, ele submeteu uma amostra radioativa a um campo elétrico positivo e negativo, e obteve os seguintes resultados. A radiação, ela se desviava no sentido do polo positivo, portanto, essa radiação, ela teria carga negativa. A gente sabe, então, que é a partícula beta. A outra radiação, ela se desviava em direção ao campo elétrico negativo. Logo, ela teria carga positiva, já que os opostos se atraem. Então, essa seria a partícula alfa. A terceira não desviava nem para o campo positivo e nem para o campo negativo. Então, é o que a gente conhece, então, sobre a radiação gama. Aqui nessa imagem, para explicar um pouquinho melhor como que funciona, então, esse experimento, a gente percebe que tem, então, um material radioativo em volta de uma placa de chumbo, e aí ele tem ali, então, uma placa onde passa esse raio, e a gente percebe que existem os polos ali positivo e negativo do campo magnético, e a gente consegue, então, enxergar esses desvios. O desvio do polo para o polo positivo, que são as emissões beta, o desvio para o polo negativo, que são as emissões alfa, e aquelas que não sofrem desvio, que a gente sabe que é a emissão gama. Só que, ao mesmo tempo, Rutherford ele queria provar que do modelo atômico anterior, o J.J. Thomson, ele estava certo. Então, o que ele fez? Ele conduziu um novo experimento. Ele bombardeou uma folha de ouro bem fina com a radiação proveniente do núcleo radioativo do polônio. E aí, ele, então, considerou que as cargas dos átomos estariam distribuídas uniformemente pela esfera. E não existiria, então, concentrações de carga, como foi dito lá no modelo da uva passas, do pudim de passas. Então, o que ele esperava quando ele fez esse experimento? Que quando a partícula alfa atravessasse próxima à folha de ouro, não aconteceria nada. Ou então a partícula sofreria um pequeno desvio, né? Um desvio praticamente insignificante. Só que isso não aconteceu. Então, ao invés disso,
Um pequeno número de partículas alfa, ao serem disparadas contra a lâmina de ouro, começou a sofrer alguns desvios. Então, o que isso significava, né? Isso significava, então, que as partículas, elas estavam, sim, que existia, então, concentração de partículas, as partículas positivas. Então, aqui eu trouxe mais ou menos como funcionava esse experimento. A gente tem a fonte de partículas alfa, que elas eram emitidas, né, para a lâmina de ouro, e aí, no detector, percebeu-se, então, esses desvios. Então, dessa forma, Thomson estava errado. Porque se as cargas de partícula beta, que são partículas positivas, elas estavam se desviando, então é porque existia sim uma concentração de cargas. Logo, então, ele criou um novo modelo atômico que é conhecido como modelo planetário. Como funciona então o modelo planetário? Então, ele se compara ali ao sistema solar, onde o núcleo do átomo seria como o Sol, que ficaria então no centro, formado então por uma partícula positiva, que a gente conhece que são os prótons. E eles estão, portanto, em maior densidade. Já os elétrons, eles seriam como planetas que estariam orbitando em volta do núcleo, em volta dos prótons. Então, dessa forma, o átomo é formado por grandes espaços vazios onde os elétrons orbitam, que a gente conhece hoje que é a eletrosfera. Porém, se o núcleo do átomo é formado apenas por partículas positivas, o que impede essas partículas de se repelirem e o núcleo não entrar em colapso, digamos assim? E aí Rutherford ele pensou muito sobre isso e ele até cogitou a ideia de que existiam ali então partículas neutras, né, partículas que não tinham carga, porém ele não conseguiu provar a existência. Então ficou a dúvida para os cientistas. E aí um pouquinho mais para frente, então a gente tem os estudos da luz, né, da natureza da luz, que proporcionou então várias descobertas que ajudariam na construção de um novo modelo atômico. Então, os cientistas descobriram que quando os gases e os elementos químicos diferentes passam por um prisma, eles produzem espectros descontínuos com linhas bem finas de cores diferentes. E que cada cor, então, portanto, corresponde a um comprimento de onda diferente. Então, por exemplo, se diferentes sais formados por diferentes elementos químicos fossem colocados em uma chama pelo bico de Bunsen, nota-se que cada sal terá uma cor diferente. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, então perceba que um sal de cobre, ele possui ali uma chama mais azulada, próximo ao ciano. Ao passo que a chama do lítio, com o sal de lítio, ele já libera uma corzinha um pouquinho mais rosa e o sódio ali em amarelo. Então, em 1913, o modelo dinamarquês Niels Bohr propôs um novo modelo atômico baseado nesses estudos da luz. Esse modelo, ele mantinha algumas características, então, do modelo anterior, que é o modelo de Rutherford. E aí, esse modelo, então, ficou conhecido como modelo Rutherford-Bohr. Então, Bohr, ele mostrou que os elétrons, eles se movem ao redor do núcleo atômico em órbitas circulares, que possuem uma energia bem definida e característica, sendo um nível de energia ou, então, camada eletrônica. Então, para cada elétron, são permitidas somente certas quantidades de energia e com valores múltiplos inteiros do fóton. Então, o elétron ele pode pular essas camadas. Então, sua teoria atômica se baseou, então, no princípio da quantização de energia proposto, então, pelo, então, também físico Max Planck. Então, perceba que a gente tem um núcleo aqui em vermelho, e aí os elétrons em volta em azul, e a gente tem as distribuições das camadas eletrônicas, K, L, M. Então, dessa forma, o que o teste de chama mencionado anteriormente nos diz sobre o modelo atômico de Bohr? Então, quando colocamos um elemento químico no fogo, os elétrons recebem uma energia da chama e elas saltam então para um nível mais externo ao núcleo. Só que como esse nível ele é muito instável, eles acabam perdendo essa energia de forma de radiação eletromagnética visível, né? A luz. Então, essa luz ela vem
de cor distinta conforme esse salto de uma camada a outra. Então, como os níveis de energia eles são diferentes de elemento para elemento, cada um emite uma cor com um comprimento de onda diferente. Então, aqui nessa imagem eu trouxe, por exemplo, temos ali o nível de energia 1, 2, 3 e 4. E perceba ali que a gente, nessa imagem, tem 3 elétronzinhos e aqui eles vão saltando de uma camada para outra. Então, o elétron que está estável na primeira camada e pula para a camada 4, ele volta para a primeira camada, que é o seu lugar de origem, e quando ele volta, ele emite essa radiação, que no caso a gente vê aqui com um comprimento de onda mais azulado ali, mais próximo ao anil. E aí, né, nesse segundo elétron mais próximo ao ciano, e aí quando ele pula menos da primeira linha, né, da primeira camada, para a segunda, ele solta um comprimento de onda diferente na volta, né, que é o vermelho. E aí, então, em 1932, James Chadwick descobriu uma partícula subatômica de carga neutra, o nêutron. E ele realizou um experimento que consistia em fazer com que feixes de partícula alfa se colidissem com uma amostra de berilo. Dessa forma, né, dessa colisão, apareceu um tipo de radiação que muitos cientistas acharam que seria a radiação gama. Mas após vários cálculos e vários estudos, Chadwick descobriu que essa radiação invisível ela era formada por nêutrons. Então, para comprovar, ele mediu a massa dessas partículas. Então, ele confirmou as suspeitas de Rutherford, que provou que a massa do elétron se igualava à massa do nêutron, do próton, desculpa, a massa do nêutron se igualava à massa do próton, e que então eles estavam ali no núcleo, impedindo que essas cargas positivas elas se repelissem. E aí, então, agora para o modelo atômico mais recente, usando todas essas recém-descobertas, a descoberta do nêutron, e unindo todas elas com o princípio da incerteza de Heisenberg, o modelo atômico mais atual, então, seria um modelo quântico. Só que antes de falar um pouquinho mais sobre o princípio da incerteza, eu quero que vocês observem essa imagem. Perceba aqui que a gente tem um núcleo e vários elétrons ali nas suas camadas e nas suas órbitas. Perceba que essas órbitas elas se cruzam e aí a pergunta que fica é: dá para saber onde exatamente um elétron está posicionado na eletrosfera? Se eles estão ali em órbita? Então, baseado nesse questionamento, Heisenberg criou o princípio da incerteza, onde não podemos afirmar que exista uma órbita definida para o elétron. No mesmo parâmetro, ele introduziu o conceito de orbitais, né, que são os locais onde existe uma maior probabilidade de se encontrar um elétron. E como seriam esses orbitais? Eles seriam como uma espécie assim, de nuvem, né, onde estaria ali a maior probabilidade de você encontrar um elétron no átomo. Então, se analisarmos as descobertas de Bohr sobre as camadas eletrônicas e seus níveis de energia, então podemos considerar os orbitais de acordo com cada camada eletrônica. Aqui nessa imagem eu trouxe para vocês as probabilidades do elétron nos orbitais F. Mas aqui nessa outra imagem a gente consegue ver que esses orbitais eles são diferentes para cada nível eletrônico. Então, esse primeiro aqui é o S, o P, o D e o F. Então, traçando ali uma linha do tempo, a gente tem, primeiramente, o modelo de Dalton, seguido pelo modelo de Thomson, Rutherford, Bohr, Chadwick, e agora com a descoberta do nêutron, e agora, então, o modelo mais moderno, que é o modelo quântico. Eu trouxe aqui nesse slide uma pequena revisãozinha de uma linha do tempo, desde os filósofos lá que começaram a pensar sobre a estrutura da matéria e a teoria dos 4 elementos, até o modelo, então, de Bohr. Então, eu fico perguntando agora para vocês, quais são os modelos atômicos que são apresentados e são utilizados no Discovery Studio? E no Autodoc Tools? O que vocês acham?
Aqui eu trouxe para vocês as referências, que se vocês quiserem dar uma lida, eu vou disponibilizar, então, esses slides no Google Classroom e vocês também poderão ter acesso. Qualquer dúvida, só me perguntar.